Muito boa tarde a você que nos dá a honra da sua audiência. Está começando mais um programa Ação na TV. Nonato Oliveira teve que se ausentar do Amazonas por uns dias, mas na próxima semana ele já está aqui no comando do Ação na TV, esse programa que é feito com muito carinho para você de segunda a sexta-feira a partir de 1h20 da tarde. E claro, nós temos vários assuntos a abordar no programa de hoje. Vamos falar com a doutora Alessandra Pereira, vamos falar sobre a saúde mental, entre vários assuntos em relação a transtornos mentais, estresse, ansiedade, entre outros assuntos que são doenças consideráveis do século XXI. E você também vai poder participar ao vivo conosco, tirando as suas dúvidas em nossos telefones, que depois do próximo bloco vai aparecer aí na sua telinha. Nós já vamos para um pequeno intervalo e na volta, Marcelo Pardo vai estar aqui comigo, juntamente com a doutora Alessandra Pereira. Nós vamos discutir agora alguns assuntos, claro, de seu interesse, ou na sua família, ou alguém que com certeza você conhece aí perto de você. Antes disso, vamos dar nosso boa tarde agora para a doutora Alessandra Pereira. Muito boa tarde. Boa tarde a todos, muito obrigada ao público. E estamos aqui para esclarecer todos os problemas sobre saúde mental, aqui a convite do Ação na TV. Bom, Marcelo Pardo, mais uma vez, nosso companheiro de todos os dias, muito boa tarde. Boa tarde, Junho. Boa tarde ao telespectador do programa Ação na TV, você que nos acompanha todas as tardes de segunda a sexta-feira aqui pela TV Rio Negro. E agora vamos falar, Alessandra, não só para os nossos telespectadores da cidade de Manaus, a nossa querida capital, bem como para 20 municípios do interior do estado do Amazonas que também acompanham o nosso programa. Bom, então vamos lá, aos esclarecimentos. Bom, primeiramente, doutor, é o seguinte, entre os transtornos, existem vários estágios, é isso, em questão à saúde mental? Na verdade é assim, ninguém dorme bom e amanhece doente, né? Então, para a gente ter um processo de adoecimento, você começa a acumular diversos problemas que um dia começam a afetar o seu lado orgânico, né? E começam a ter alterações biológicas reais, e isso se transforma no que a gente chama do processo de doença. Então, quando tem uma doença instalada, aí é quando a gente precisa fazer uma intervenção médica. Bom, em relação aos transtornos de humor, essa mudança repentina, quando você acorda pela manhã, já mal-humorado, e depois do meio-dia você já está sorrindo para as paredes, isso é de acordo com o quê? Bom, é assim, a gente tem que esclarecer que todo mundo tem variação de humor. Tem dia que eu estou mais alegre, tem dia que eu estou mais triste, isso é normal, tem dia que eu fico chateada com alguma coisa. Agora, o que não está dentro da normalidade é você ter variações que sejam muito extremas, você ter variações que afetem sua relação no trabalho, as suas relações com a sua família, com seus amigos, e que aquilo você tem a perca do que a gente chama da funcionalidade. Você deixa de funcionar como indivíduo e as coisas não vão muito bem às vezes, não é só quando você deixa de trabalhar ou deixa de estudar, mas até se você começa a ter muito conflito nas suas relações interpessoais. Aí você já começa a ter sérias variações de humor. Então quer dizer que quando você acorda pela manhã, meio mal-humorado com algum probleminha, nem quer dizer que você está doente ou sua saúde mental não está muito bem. Não quer dizer isso. Na verdade, é assim, o conceito de saúde ele é muito complexo. E se a gente for levar pela Organização Mundial de Saúde, que é o completo bem-estar físico, mental, psicossocial, você nunca vai ter esse total bem-estar. Mas a verdade é que quando você tem um processo de doença, ele iniciou com um processo de sofrimento. Se você está acordando todo dia chateado, aquilo está lhe angustiando, está lhe gerando um sofrimento psíquico, aquilo pode ainda não ser uma doença orgânica, um processo médico, mas já é um processo psicoemocional que precisa ser avaliado. Mas ainda não é comigo, ainda é na área dos psicólogos. Porque todos os transtornos, eles iniciam com angústias e sofrimentos, com culpas, que você não vai resolvendo ao longo da vida. E aí você não vai resolvendo aquilo que lhe sofre, aquilo que lhe angustia, aquilo que lhe gera problemas, mas que você ignora e vai colocando lá no sótão do seu inconsciente, e um dia você adoece de verdade. Agora, Marcelo Pardo, você está feliz hoje? Bom, eu sempre estou muito feliz quando posso ver a doutora Alessandra e posso participar do programa Ação na TV. Agora, Marcelo, antes que as nossas linhas possam cair, temos uma participação ao vivo. Boa tarde, com quem falo? Boa tarde, L. Santos do Zumbi. Diga, meu querido, pode falar. Doutora,
Eu trabalhei durante 10 anos numa empresa de transporte de valores como motorista de carro forte. Durante esses 10 anos eu sofri diversos assaltos e transtornos psicológicos. Daí eu migrei para o transporte coletivo, onde eu sofri vários assaltos também. Saí do transporte coletivo, fui com a entrega de bebidas, onde também tive algumas situações de assalto. E agora eu lhe pergunto, eu como profissional do volante, eu não consigo mais desempenhar a minha função. Eu lhe pergunto se eu já estou com algum transtorno psicológico, com algum problema, com alguma doença. Bom, algum problema com certeza já está acontecendo, porque, como eu falei inicialmente, você perdeu a funcionalidade. Então, as coisas que funcionavam no 100% não estão funcionando no 100%. O que a gente não pode é fechar um diagnóstico, a gente tem que avaliar de forma mais criteriosa. Mas o que acontece hoje é que tem 3 profissões que são as profissões que mais adoecem, que é professor, vigilante e pessoas que trabalham com transporte coletivo, tanto cobrador quanto motorista. Então, lá na clínica, a gente percebe que essas 3 categorias são as que mais aparecem com transtornos mentais. Quando você é vítima de um assalto, isso é uma situação de violência urbana. E isso todas as pessoas estão expostas, independente de serem dessas categorias profissionais ou não. Isso, normalmente, as pessoas têm uma resolução. O que é resolução? A pessoa consegue superar aquele problema. Você tem uma fase aguda, que você entrou em contato com aquele estresse, aí normalmente você tem um período de superação, aquilo pode lhe dar algum problema que pode gerar de 3 a 7 dias, aí é uma categoria diagnóstica, pode gerar um transtorno agudo de estresse, mas que vai se resolver, que dura até 30 dias, pode passar de 30 dias já sendo um transtorno de estresse pós-traumático, ou pode ser uma alteração permanente, onde a gente pode perceber variações de humor, no caso, dias onde a pessoa anda deprimido, dias onde a pessoa anda muito irritado. Aí tem que se fazer um diagnóstico diferencial, se a pessoa já tinha alguma tendência genética e desenvolveu algum transtorno bipolar, ou ainda, quando as pessoas ultrapassam o campo da neurose, as pessoas passam a psicotizar, quer dizer, a ter problemas um pouco mais graves em relação a não conseguir lidar com os problemas, aí elas já entram num quadro que pode ter um componente psicótico, que já seria uma esquizofrenia, alguma coisa assim. Mas sempre, todo adoecimento, a gente tem que ter claro o seguinte: nunca um adoecimento vai começar do nada. Uma pessoa vai estar boa num dia e vai estar doente no outro. Isso é bem claro. E você, com certeza, precisa de uma avaliação mais criteriosa. Obrigada. Bom, a gente tem mais uma participação, nossos telefones, é o Fábio Marreiros, lá da Cachoeirinha. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Eu gostaria de saber da doutora Alessandra quais são as características que definem que uma pessoa está ansiosa e em que determinado ponto ela deve procurar um atendimento especial. Excelente pergunta. Fábio, é assim, a ansiedade, ela é uma das doenças mais prevalentes hoje e as pessoas ignoram muito. Na verdade, assim, a depressão é a doença do século, segundo a Organização Mundial de Saúde, muito em breve é a doença mais prevalente, incapacitando mais do que qualquer ataque cardíaco, hipertensão, diabetes e todas as outras doenças crônicas juntos. Mas a ansiedade, ela tem um componente muito importante hoje. Eu gosto muito de citar uma frase do Dalai Lama que diz o seguinte: quem vive no passado vive deprimido. Se você vive no futuro, você vive ansioso. Se você está bem, você está conseguindo viver o seu presente. A frase não é exatamente essa, mas é isso que a frase quer dizer. Bom, então o que acontece com as pessoas ansiosas, né? As pessoas vivem coisas que ainda não aconteceram. Então, é sempre uma perspectiva de viver um futuro, de ter uma ansiedade que o futuro aconteça da melhor forma possível, mas ele ainda não chegou. E essa ansiedade, às vezes, acontece sem motivo nenhum. Como assim sem motivo nenhum? Se a senhora está dizendo que eu estou me preocupando com coisas do futuro. O que eu estou querendo dizer é que a ansiedade, ela ocorre de forma flutuante. Você pode estar do nada almoçando com seus amigos, rindo com a família no almoço de domingo e ter uma crise de ansiedade.
Não é necessariamente aquela ansiedade que você está numa prova, que você está numa situação de uma entrevista de emprego, alguma coisa assim. É uma ansiedade que vem do nada, onde a pessoa normalmente começa a ter taquicardia e por isso procura muito cardiologista. Nós recebemos lá na clínica muitos encaminhamentos de cardiologia, porque as pessoas vão primeiro fazer um check-up cardiológico completo, várias passagens em pronto-socorro. Por quê? Porque começou com uma taquicardia, com nervoso, com tremor, com uma sensação de morte iminente. A pessoa tem uma angústia, um aperto tão grande no peito que ela tem certeza que ela vai morrer exatamente naquele minuto. E é aquela tradicional situação que chega no pronto-socorro e dão um calmante para a pessoa. Depois de rodar eletro, de colocar no oxigênio, vai para o cardiologista, em média, o paciente, antes dele chegar no psiquiatra, porque a gente tem que abordar, inclusive, a questão do preconceito, ele leva 1 ano do início dos primeiros sintomas ansiosos, de tonteira, de taquicardia, coração acelerado, às vezes até de engasgamento, de depressão, aquela tristezinha um de outro que aparece, até chegar no psiquiatra. Isso fazendo exames e gastando muito dinheiro e tempo, achando que é algum problema do coração e que vai morrer. A pessoa tem certeza que vai ter algum treco em relação àquilo. Quando ela não acha que ela está gravemente doente, ela tem muito medo que alguém próximo fique muito doente, ou venha até um acidente, ou venha até a morrer. E claro que a gente tem muita violência urbana, como o telespectador anterior falou, mas as pessoas não podem viver refém desse medo, porque isso gera muita ansiedade. Espero ter respondido sua pergunta, Fábio. Bom, Marcelo, a gente abre as linhas do programa e sempre congestiona mesmo. A gente tem mais uma participação ao vivo, é o Lima, eu acho que é o bairro da Compensa, sinal, não é isso? Né, Júnior? Vamos Alô, lá, boa tarde. Lima. Boa tarde. Bom, deve ter cada delegação. Marcelo, você pode Eu complementar? gostaria de fazer algumas considerações. A doutora Alessandra traz essa questão da clínica médica com muita eficiência, o que lhe é muito peculiar, graças à sua ótima formação. E há uma grande confusão que se faz em função do próprio preconceito que se tem com a área psi. Como você bem colocou no início da sua fala, antes de chegar ao psicólogo, antes de chegar ao psiquiatra, eu costumo dizer que se passou por todos os ritos religiosos, por todas as formas de expressão cultural, até buscar o atendimento de saúde profissional. Há um medo muito grande por parte do paciente da loucura. Isso que nós conhecemos como esquizofrenia e psicoses, eles associam a qualquer padecimento, a qualquer sofrimento mental, uma associação direta com a loucura. Nós sabemos que existem mais de 100 transtornos mentais diferentes. Gostaria que você falasse um pouco da diferença dessas duas estruturas, né? Desses dois blocos de estruturas patológicas, passando a segurança para o telespectador, que nem todo transtorno mental nos leva ao enlouquecimento. Bom, a gente tem mais uma participação, agora com certeza deu para ligar, é o Lucinei da Cidade Nova. Boa tarde, Lucinei. Boa tarde. Pode falar. Olha, eu tive esse mesmo problema aí que ela estava contando desde 2011. Aí eu tive pressão alta. Aí eu fui no médico, eu fiz 3 baterias de exame com cardiologista, nunca dava nada. Aí eu procurei outros meios, né? Aí a minha irmã falou para mim ir no psicólogo. Aí ele falou, me caminhou para o psiquiatra. Aí desde lá eu tomo um remédio chamado Ocadil. Bom, Lucilei, está falando referente aos sintomas, a senhora falou agora há pouco, né? Sim. Bom, o que acontece? Todo paciente psiquiátrico, ele precisa de acompanhamento contínuo. Então, você teve um quadro inicial de ansiedade, foi prescrito um medicamento chamado benzodiazepínico, quer dizer, é um medicamento calmante. Mas aquele medicamento, ele é um medicamento utilizado para aquele momento.
todo tratamento psiquiátrico precisa de avaliação periódica. Por isso que todo remédio psicotrópico, quer dizer, o remédio que vai ter uma ação no sistema nervoso central, ele é de controle especial. Ele só pode ser vendido com cheque azul ou quando é uma outra medicação de uma outra categoria, de tarja vermelha, com a receita de controle especial. Porque é muito sério a comercialização que a gente tem, isso é um assunto muito importante, de forma inadequada dessas medicações. Porque a pessoa se deu bem com uma medicação e continua usando aquela medicação de forma contínua, sem avaliação médica, o que é pior, porque esses transtornos hoje nós temos medicações que tratam, não só que acalmam temporariamente, né? E nós temos outras abordagens que a pessoa tem que tratar as causas daquele sofrimento, e os pacientes, por não terem acesso no sistema público de saúde, por não terem acesso, por às vezes não ter recurso financeiro para procurar um serviço particular, ou não ter um convênio onde tem vagas no seu médico, eles fazem essa medicação de forma inadequada, conseguindo uma receita com um amigo que, na verdade, às vezes está até prejudicando, porque quando você fornece uma receita sem você fazer a avaliação do paciente, você está perpetuando um tratamento que talvez não seja mais adequado para aquele momento. Então, eu lhe recomendo, de forma muito séria, que você procure uma assistência médica psiquiátrica com urgência para rever o seu tratamento, porque tem como fazer uma série de manejos onde você pode não só estar gerando, às vezes, até uma dependência química, que é muito grave, de um benzodiazepínico, de um remédio tarja preta, mas sim tratando a sua patologia. Aliás, e a gente tem que voltar no assunto do preconceito, Marcelo. Me permita, porque essa fala é complementar à sua. Existe também um movimento que nós psicólogos observamos por uma perspectiva mais antropológica, que é a questão da migração dos dependentes químicos de determinadas substâncias para outras substâncias. Como existe por parte do Estado, dos poderes do Estado, uma repressão muito grande a determinados consumos de substâncias psicoativas, no caso as drogas ilícitas, para ser bem claro, o que ocorre? Muitos desses pacientes que possuem demandas, não pela droga, ninguém tem demanda pela droga. As drogas, elas podem ser ansiolíticas, depressivas, podem ser neurolépticas, podem ser psicóticas, ou seja, elas vão atender uma demanda do sujeito, não da droga. Então, o sujeito migra da droga ilícita para a droga lícita. Acaba construindo um quadro como esse que você acaba de citar, com brilhante atuação, que é a dependência da droga lícita. O que se faz com o álcool, com o cigarro, também passa a ser feito com a medicação. E o profissional médico precisa de uma grande competência técnica e capacitação para saber mensurar quando está lidando com alguém que de fato tem um transtorno ou quando alguém que tem uma demanda pela droga. Então, doutora, a loucura e suas diferenças em relação às demais patologias ou sofrimentos mentais, porque isso é meio confuso ainda na cabeça de muitas pessoas. Doutora Alessandra, já pegando a pergunta do Marcelo, tem a Gracinete lá do Novo Aleixo. Boa tarde, Gracinete. Boa tarde, meu nome é Gracinete. Eu gostaria de fazer um apelo no ar, porque eu não estou impossibilitada de andar no momento. Eu fui assaltada na sexta-feira, ali na Dom Levalha, passando do Bradesco, passando aquele sinal um pouco, entre aquele cemitério, que tem uma parada de ônibus, foi assaltado por um indivíduo que atravessou de uma rua para outra, botou a arma na minha cabeça, deu uma coronhada em mim, e me atirou na perna. E aí eu estou pedindo apelo às autoridades públicas. O policial que está falando no momento, que disseram que pegaram a foto de um indivíduo já. Eu gostaria que ele entrasse em contato no meu telefone e aquelas lojas que estão próximo, os bancos, pudesse guardar a imagem dessa moto que estava junto com esse outro indivíduo, pegar essa placa e investigasse quem é essa moto. Porque agora eu sou mãe de 3 filhos, estou de possibilidade de trabalhar, foi assaltada R$1.800, o dinheiro que eu tinha. Alô? Bom, vocês estão me ouvindo? Dona Gracinete. Aí meu Estamos crédito lhe tá escutando, acabando, dona Gracinete. Eu vou passar no telefone, meu endereço. Bom, o telefone caiu. A gente pode ver, doutora Alessandra, que
relação a assaltos, né? A pessoa fica realmente muito chocada e isso realmente pode ocasionar muitos transtornos, não é isso? Essa situação da dona Gracinete, nós vamos anotar o telefone dela. Com certeza. Podemos entrar em contato, tentar ajudar nessa superação emocional desse momento, porque quanto mais precoce a intervenção, melhor. É uma situação que nos consterna muito, né? E nós vamos procurar ajudar aí a dona Gracinete e ver a situação do que aconteceu. E, assim, vendo a questão que o doutor Marcelo estava abordando, né, em relação à loucura e às outras patologias. O que acontece muito é que as pessoas têm muito preconceito de procurar um acompanhamento médico específico em saúde mental, um acompanhamento psiquiátrico, porque o psiquiatra é o famoso médico de louco. E isso não é verdade. Isso é mito. O que acontece? Vou dar um exemplo. Cardiologista só trata infarto? Não, tem muitas outras patologias. Por exemplo, endocrinologista só trata diabetes? Não, tem problemas de tireoide, tem outra gama de problemas. Psiquiatra também não trata, só loucura. Nós temos a depressão, temos a ansiedade, temos transtorno bipolar, temos os problemas relacionados ao estresse. Nós temos uma gama de problemas, né, que podem ser resolvidos, que podem ser lidados de forma muito tranquila, principalmente quando o caso é leve a moderado, porque normalmente as pessoas só procuram um médico quando já está com quadro grave, que é de muito maior difícil reversão, né? E aí, o que acontece? As pessoas, quando têm a loucura, que a gente chama de esquizofrenia, ela normalmente tem um quadro de alucinações, ela ouve vozes, vê vultos que não existem, que as outras pessoas não estão percebendo, ela tem ideias que não são coerentes dentro da realidade, quer dizer, um transtorno do pensamento. Ela vai ter os sintomas negativos, que é muito complicado para a gente lidar, inclusive com a medicação, que é o embotamento afetivo e isolamento social. As pessoas se distanciam, não querem mais o convívio social. Elas ficam com o afeto embotado, quer dizer, elas perdem a capacidade de sentir as coisas da mesma forma, de ter a mesma alegria, a mesma tristeza, de lidar com as emoções. Isso gera muitas vezes irritabilidade e agressividade. E a família, que é uma grande parceira no tratamento do transtorno mental, ela se distancia no momento onde a pessoa precisa de mais apoio, onde a pessoa perde a capacidade de julgar a sua necessidade de tratamento, onde a família torna-se, por lei, responsável, e a família muitas vezes até abandona, caracterizando o que a gente chama de abandono de incapaz, onde a pessoa não quer tomar o remédio, não quer ir ao médico, não quer fazer um tratamento, porque ela está doente, e porque a doença altera a percepção da sua necessidade da realidade. E esse é o momento onde a família, por lei, se torna responsável por aquele indivíduo. E nesse momento, quando nós temos uma situação de abandono, nós temos uma situação legal chamada abandono de incapaz. Então, a pessoa que tem um transtorno mental, independente de ser esquizofrênico ou não, ela perde a capacidade, porque o deprimido, ele não tem nem vontade de sair do quarto, nem da cama, nem de tomar banho. Quanto mais ter vontade de ir ao médico, ao psicólogo, de procurar ajuda e tratamento. Então, não só a pessoa esquizofrênica, mas qualquer pessoa com transtorno mental precisa muito do suporte social, do apoio familiar. Isso é importantíssimo. Bom, a gente tem mais uma participação ao vivo. Alô, boa tarde. Pode falar, boa tarde. Bom, então estamos tendo um problema aí na linha telefônica. Vamos aproveitar e abordar a questão do preconceito? E o tema hoje é saúde mental. Aqui comigo nos estúdios, doutora Alessandra Pereira e psicólogo Marcelo Pardo. E vamos dar continuidade aos nossos assuntos. Doutora, em relação aos transtornos bipolares, quais são os principais sintomas que você pode estar percebendo em relação a esse transtorno bipolar? Bom, o transtorno bipolar, ele é uma doença que afeta muitas pessoas, muitas vezes de forma leve a moderada, sem você perder necessariamente a funcionalidade, mas sim a qualidade nas relações. Então, pessoas que têm muita variação de humor, tipo assim, tem horas que estão muito tristes, chorando, e logo em seguida as pessoas têm, assim, ímpetos de alegria, de euforia, ou de irritabilidade, de agressividade, que mudam de humor muito facilmente. Então, tem pessoas que está tudo bem, tudo tranquilo.
queimou uma comida na panela, acabou o mundo, né? E aquela pessoa fica irritada, agressiva, ou alguém contrariou, pessoa que é muito temperamental, o fulano não pode ser contrariado. Na verdade, a pessoa não pode ser contrariada por quê? Que ela não tem aquela capacidade de lidar melhor com esses problemas. E essa variação de humor, ela normalmente, quando o período da euforia, né? A pessoa está naquela época de agitação, a pessoa tem uma menor necessidade de sono, a pessoa tem uma aceleração do pensamento, pensa várias coisas ao mesmo tempo, gera um estado de ansiedade muito grande. Normalmente, as pessoas que têm transtorno de humor, elas são de difícil convivência, muitas vezes elas vão, às vezes, beber ou usar drogas para tentar acalmar aquela situação, fazer uma fuga da realidade. Pessoas que começam a um trabalho, um estudo, se empolgam e depois não conseguem manter, perdem a motivação. Então, tem muitas pessoas, às vezes, no nosso dia a dia, que elas têm indícios, né, de que tem alterações de humor. Os quadros leves, eles vão ser modulados só de forma psicoterápica, não precisa medicação. Agora, se a pessoa começou a ter alteração do sono, alteração do humor, pessoa que está nos caixas do supermercado, briga com as pessoas, a pessoa não consegue controlar a sua irritabilidade, está ficando impaciente demais. E essa impaciência, ela é acompanhada de períodos onde a pessoa está meio jururu. Muitas depressões, quando você começa a tratar, você percebe que é uma depressão bipolar. Então, isso é uma coisa muito delicada para se tratar. E também, muitas pessoas que são naturalmente estressadas, ansiosas, irritadas, não necessariamente estão em euforia. Você tem que avaliar bem de perto o quadro clínico mesmo. Doutora, a gente pode ver que isso diariamente a gente pode ver nas filas, no trânsito, a questão do estresse, né? Agora a gente tem mais uma participação ao vivo, é o senhor Pereira, lá do Zumbi. Boa tarde, Pereira. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta tanto para o doutor Marcelo quanto a doutora. Exames, testes psicotécnicos, tanto em empresas privadas como órgãos públicos, tipo DETRAN. No DETRAN nós temos um alto índice de reprovação e uns testes psicotécnicos, que é lá uns testes de uns pauzinhos lá que tem que fazer, que reprova muita gente. Eu gostaria de saber se isso realmente tem a finalidade de medir assim a capacidade da pessoa, a capacidade psicológica ou mental. Passo para o doutor Marcelo. Bom, como os testes são instrumentos de aplicação exclusiva dos psicólogos, vou me sentir um pouco mais à vontade para tentar responder a tua pergunta. Em primeiro lugar, as testagens, sim, elas são cientificamente comprováveis, tanto que são aplicadas no mundo inteiro. Para você ter uma noção muito clara do quanto o papel do psicólogo é relevante em uma sociedade, metade de todos os psicólogos do planeta trabalham nos Estados Unidos da América, a maior potência econômica do planeta. Agora, o que você está falando é o palográfico, é uma testagem que é feita para avaliar se o sujeito está capacitado a desenvolver determinadas habilidades. Essa é a função do palográfico, assim como determinados outros testes. Se há reprovação no teste, a melhor coisa que se busca fazer é orientação sobre quais as minhas dificuldades individuais sobre aquela testagem e como eu posso vir a superar essas dificuldades, que poderá ser feita com orientação ou, se necessário, com processo terapêutico, porque muitas das vezes a gente tem padecimentos, transtornos mentais, não tem conhecimento disso e não passa mesmo nos testes. Não é que o psicólogo não queira te dar a carteira, é você, no caso, não você em particular, mas a pessoa que está sendo testada, que não pode passar pela testagem porque apresenta índices que são incompatíveis com a superação do teste. É alta validade científica utilizada em todo o mundo. Bom, agora, doutora, vamos falar sobre o primeiro fórum, né, psicoemocional do Amazonas. Bom, o primeiro Fórum Psicoemocional do Amazonas vai ocorrer dia 1º de fevereiro. Eu tive a honra de receber o convite da Lília Barros, que é uma psicanalista maravilhosa e que está promovendo, né, esse evento. Ele não é fechado só a profissionais da área de saúde, mas também pode ser frequentado pelas pessoas para conhecerem melhor sobre diversos temas
com esse foco psicoemocional. Um dos temas, que é o tema sobre o qual eu vou abordar junto com outros palestrantes, é a ansiedade. Nós vamos ter a presença do Dr. Tarcísio Machado, que é psicanalista, um excelente psicanalista, e nós vamos ter as doutoras Dulciane Alves e Marisol Frota na área de farmacologia e bioquímica, para esclarecer sobre as medicações e os tratamentos, né, que tem em relação a essa área, principalmente o abandono de tratamento. A doutora Itassara Nóbrega, que é uma terapeuta bioenergética, que ela trabalha toda essa questão de energização do organismo quando está em desequilíbrio. E nós temos para contatos os fones 9230 6822. Temos também o fone 8188 3301. Então, contatos pelos fones 9230 6822 e 8188 3301. Visitem, frequentem, participem, porque vai ser muito interessante. Bom, já estamos nos minutinhos finais. Marcelo, as suas considerações finais. Quero dizer que, mais uma vez, é uma honra participar do programa e ter um entrevistado, no caso, uma entrevistada, do padrão de competência técnica e da capacidade de informação objetiva do nosso telespectador, tanto que a participação foi muito boa pelos telefones. A saúde mental, ela agradece de certo, e nós que lidamos com isso, estamos muito satisfeitos, porque podemos orientar e educar, de certa forma, grande parte da população que nos assiste agora. Bom, em primeiro, nós gostaríamos de agradecer o espaço, né, de divulgação, de esclarecimento aqui sobre os transtornos mentais, porque é um assunto pouco falado, né? E tem várias pessoas aqui perguntando. Eu gostaria de deixar em público o endereço lá da clínica. É Clínica Equilíbrio, fica na rua Rio Purus, número 30, no Vieira Alves, na rua da Academia Atlética Tala, bem em frente ao restaurante Agissai. É uma clínica discretíssima, amarelo, gema de ovo, não tem como encontrar. E é um endereço muito fácil. Os telefones para contato lá da clínica são 3584 5909, 3584 5909. E temos também o 3321 4768. 3321 4768. Agradecemos o interesse das pessoas em perguntar o nosso local de atendimento, e lá nós temos uma clínica onde tem atendimento médico, tem também tratamento para toda a área de diabetes, emagrecimento, tireoide, temos nutricionista metabólico e funcional. Estamos organizando um espaço de relaxamento e massoterapia, que vai ser o maior sucesso, e 8 psicólogos de todas as linhas que vocês imaginarem para atendimento de adultos, crianças, idosos e famílias também. Muito obrigada. Bom, obrigado, doutora Alessandra, por ter aceitado o nosso convite. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Amanhã estamos a partir de 1h20. Então, até amanhã.